Noite. Então, meus irmãos, vamos começar mais uma live, né? E nessa live eu vou falar do Vedanta, das tradições, né? E das métricas, né? Como que serve de métrica, o que é o Vedanta, entendeu? Qual é o objetivo do Vedanta? E falar um pouco das novas tradições, das novas concepções e como que o Vedanta e as tradições elas têm por base nisso, né? E de acordo com alguns autores espíritas, né? Então, os Vedas, eles são uma adaptação da realidade, é um estudo experimental da realidade. É lógico que na época que se iniciou os estudos, e é muito falado que tem 5.000 anos, 10.000 anos, né? Eu não sei precisamente quantos mil anos tem o Vedanta, né? Mas atualmente o Vedanta ele é um estudo experimental da realidade, de como o homem vê a realidade, entendeu? Então é isso. E é uma métrica como a psiquiatria é uma métrica para se encarar a realidade. Entendeu? Então, quando tem alguém que foge da realidade coletiva, foge da curva, o Vedanta é sempre um estudo que liberta a pessoa, entendeu? Que traz a pessoa para a normalidade, entendeu? Ou que liberta a pessoa da ilusão. Então, na realidade, o Vedanta nada mais é do que uma ferramenta de instrução para é uma ferramenta de instrução para se observar a realidade humana, entendeu? E logicamente ela constitui parte do hinduísmo, entendeu? E o hinduísmo ele já fez parte, ele fez parte do cristianismo depois do cristianismo ter sido legalizado no Império Romano, entendeu? Então é bem isso, entendeu? Então Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai falar claramente que os Vedas são princípios muito nobres, entendeu? E com o marco do Espiritismo, logicamente o Vedanta ele ganha com isso, entendeu? Porque a humanidade até então era concebida como humanidade apenas encarnada e não desencarnada, entendeu? E agora como Kardec vê, e os espíritos superiores, os espíritos nobres, né? Que a humanidade ela é dos espíritos encarnados e desencarnados. São todos espíritos iguais, entendeu? Então todos eles fazem parte da, 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 da sociedade humana, da humanidade, entendeu? E o Vedanta ele passaria a ver, observar essa realidade, entendeu? Por isso que certa feita eu perguntei para uma professora como que é visto, né? E na realidade o Vedanta ele incluiu já o espiritismo como métrica
parte do Vedanta, entendeu? Pelo menos é uma informação que eu recebi, entendeu? Então é isso. O Vedanta é bem assim, entendeu? É uma maravilha, tipo assim, é um estudo assim que aprofundar nele é uma maravilha, é muito bom. E é isso aí, gente. Então, o cristianismo, quando Jesus veio à Terra, né, ele se deu ao sacrifício, entendeu? E até então ninguém teve esse dom, né, essa possibilidade, porque até então todos os triunfadores eram vistos como generais, como pessoas que nem sequer liam nada, estudavam, entendeu? Eles apenas faziam a matança das pessoas, né? E a maioria dos romances de Emmanuel vai falar sobre essa realidade do hinduísmo, né? É lógico que vai falar mais de um contexto romanizado, de um contexto cristão, primitivo, né? Mas vai falar também de um contexto hinduísta também, né? Como é o caso de Ciro, né? Que quando ele encontrou Célia, ele foi parar na Índia como escravo, né? E o seu mestre, né? Seu governante, no caso, instruiu, deu a oportunidade dele se instruir nos Vedas, né? Então ele foi para a Índia como escravo e lá ele se instruiu no Vedanta, né? E ele conheceu Jesus e passou a seguir Jesus, né, até o martírio no circo romano, entendeu? Então, material de apoio muito grande para se estudar o cristianismo primitivo, além das tradições católicas, do protestantismo e tudo mais, com certeza Allan Kardec, entendeu? Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, entendeu? Então, com certeza são esses, entendeu? Então é isso. É uma satisfação estar aqui falando isso para vocês, porque o Vedanta é uma filosofia muito linda, entendeu? É libertadora, ela é científica, entendeu? Eu tenho certeza que ela é científica, porque é uma concepção que abarca coletividades, entendeu? Então, igual a todas as tradições, ela faz parte de uma diversidade, e a ciência ela tende a se unificar, mas se tornar diversa também, entendeu? Então, o contexto do que é ciência, ele vai se alterando, entendeu? Com o passar do tempo. Então, a ciência não é bem a antítese, como eu falei em vídeos anteriores, a antítese da religião. Mas ela é uma resultante, ela é filha da religião, entendeu? Das tradições, né? Não da religião, mas ela é filha das tradições. Por quê? Porque o homem, ele não dá saltos assim, entendeu? Houve um período de industrialização, houve um combate entre os homens que da igreja com os homens que faziam ciência, entendeu? E
E certamente o que ficou foi a ciência, né? E a ciência ela passou a, a se tornar certamente um materialismo, entendeu? Um materialismo que só vê a matéria, né, como realidade, entendeu? E a partir dos princípios materiais vem surgir os princípios espiritualistas, entendeu? Que nada mais é, muitas correntes espiritualistas pegam os princípios materialistas, materiais, e colocam no espiritualismo, entendeu? Já o espiritismo, ele tem outra denominação, né? Ele é espiritismo, entendeu? Por quê? Porque ele não pega os princípios materiais, ele explica os princípios materiais como princípio material, como elementos universais, entendeu? Princípio inteligente. E ele coloca a explicação dos espíritos superiores, os espíritos nobres superiores, em relação a isso tudo, entendeu? Então, como Moisés, Kardec veio trazer uma nova concepção de realidade, entendeu? Então é isso. A espiritualidade superior ela trouxe uma nova concepção de realidade que teve um caminho tormentoso, entendeu? De tormentos, de boicote, de fraudes, entendeu? Em detrimento do espiritismo, entendeu? Querendo destruir o espiritismo, entendeu? Perseguições, até que atualmente falasse que é espírita é até bonito, entendeu? Então é isso. Então é isso. O básico de tudo, a maior realidade que a gente pode alcançar, a realidade máxima do reino de Deus, né? Dos planos superiores, a gente consegue alcançar quando a gente estando no encalço dos anjos, né? E o Evangelho, que é o cristianismo, né, primitivo, é um movimento que se baseia no Evangelho, ele tem como lição uma nova realidade também, entendeu? Então o Vedanta, ele é uma tradição, na realidade, ele é um estudo, uma ferramenta que vai estudar o Evangelho, que pode estudar o Evangelho, que pode estudar o Espiritismo, que pode estudar a ciência, que pode estudar a filosofia, entendeu? Então, são princípios, entendeu? De estudos, entendeu? Então, é isso aí. Uma boa noite a todos, né? E espero que vocês curtam esse conteúdo, entendeu? Para me ajudar a divulgar aquilo que eu sei ou pretendo saber, né? E me ajudar a divulgar e trazer ao público esse conhecimento, entendeu? Então é muito importante isso. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todo mundo. Assim seja.